Fala galera, beleza? Mais uma aula agora, que é falar sobre lâmina de faces paralelas e sobre prisma, tá certo? Essa aula vai ser uma aula um pouco mais extensa, tá bom? E no final vai ter aí algumas questões para vocês fazerem. Também vou resolver algumas questões aqui durante a aula, beleza? Bora lá. Capítulo 13, lâmina de faces paralelas e prisma. A rocha. Pronto. Galera, lâmina de face paralela, né? O que é? É quando você tiver um conjunto de três meios homogêneos e transparentes que são separados por duas superfícies planas e paralelas. Por exemplo, o ar, vidro e o ar, tá certo? Nesse caso aí, o vidro é o meio mais refringente porque o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração do ar, tá certo? Vamos considerar a seguinte situação. Um raio de luz monocromática R incidindo aqui, ó, na figura aqui embaixo, ó. Um raio de luz monocromática R incidindo sobre a primeira face. Sofre duas refrações ao atravessar a lâmina e emerge na segunda face na direção R'. Essa direção R' aqui embaixo é paralela a essa direção. Ele vem aqui, ó, no ar, passa pelo vidro, sofre um desvio no vidro e aqui quando volta para o ar ele sofre um desvio de modo que esse desvio corrige a direção em que ele estava se deslocando, né? Então ele vem aqui por uma direção R, formando um ângulo I, sofre esse desvio ao passar do ar para o vidro e depois sofre um novo desvio ao passar do vidro para o ar. De modo que o ângulo que ele vai formar aqui na saída, né, na emergência, é igual ao ângulo que ele tinha lá no começo, lá na incidência, tá certo? Isso acontece, galera, quando esses meios aqui, esse meio aqui e esse aqui são idênticos, beleza? E quando isso acontecer, ele vai sofrer apenas um desvio lateral, beleza? Que aqui no caso é representado por D, que é a distância entre o raio R' e o raio R, se a gente prolongasse o raio R aqui. Se prolongasse ele, nós iríamos ver que esse R' é paralelo ao R, beleza? Então, observa aqui numa figura em que eu tenho um transferidor, que você vê que este raio aqui vem, passa pelo prisma, sofre um desvio e continua aqui. De modo que essa segunda linha aqui, essa segunda luz, ela é paralela à primeira, tá certo? Se o meio de saída não for igual ao meio de entrada, aí eles não serão paralelos. Mas se forem idênticos, se os meios extremos forem idênticos, ele vai seguir de maneira paralela, beleza? Pausa o vídeo agora, faz uma leitura aqui das anotações para entender com mais clareza, tá certo? Dá uma olhadinha aqui nas figuras com calma, observa aqui o ângulo de incidência, o ângulo de refração, aqui o ângulo R, que é o ângulo, nesse caso aqui é o ângulo de saída para este segundo meio aqui, R e I. Observa que este ângulo R é igual a este ângulo R, já que ele está dentro do mesmo meio, e esse ângulo I aqui é igual a este ângulo aqui de entrada, já que eu tenho aqui A e aqui eu também tenho A, são meios idênticos. Beleza? Bora para frente. Aqui na imagem, pessoal, a gente tem um observador analisando um objeto através do vidro. O observador, para poder enxergar esse objeto, precisa que a imagem do objeto passe pelo ar, pelo vidro e depois novamente pelo ar até chegar ao olho do observador. Então o objeto está na posição P, mas na verdade o observador vai ver esse objeto na posição P', mais próximo do que de fato ele realmente se encontra. E aí essa imagem vai passar pelo vidro e passar pelo ar, beleza? A imagem do objeto refletida vem por aqui, sofre um desvio ao passar pelo vidro e depois sofre um novo desvio aqui. De modo que se eu tenho ar e ar, que são meios idênticos, esse raio aqui é paralelo a este segundo aqui, tá certo? Os meios extremos são idênticos, os raios serão paralelos. Exemplo aqui, ó, um lápis sendo observado através de um prisma, né? Você tem aqui um vidrozinho, ó, e você tem um lápis, aí ele sofre um desvio e depois ele retorna à posição inicial, na imagem da maneira correta que você acaba visualizando aqui, ó, na segunda parte,
aqui na primeira parte, e aqui a parte em que sofre o desvio ao passar através de um vidro feito de faces paralelas, beleza? Então, quando a gente tiver lâminas de faces paralelas, a situação é essa. Exemplo: um raio luminoso monocromático incide numa lâmpada de faces paralelas de índice de refração raiz de 3, que está imersa no ar, cujo índice de refração é igual a 1. Então, o índice de refração do ar é 1, o índice de refração dessa lâmina de faces paralelas é raiz de 3, conforme está mostrando aqui na figura, beleza? Aí está aqui, ó. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aí você tem o ar, a lâmina de faces paralelas e depois o ar. Ângulo de incidência, 60 graus. E ele vai sofrer um desvio aqui e vai sair lá no final com 60 graus, porque o ar tem aqui no começo e o ar tem aqui no final. Então, os meios extremos são iguais. Pede para a gente fazer o seguinte, a questão: esboçar o trajeto do raio luminoso ao atravessar a lâmina, determinar o ângulo de refração do raio luminoso dentro da lâmina e determinar o ângulo de emergência, beleza? Então, no item A é fazer o desenhozinho aqui dessa figura. No item B é determinar o ângulo de refração dentro do vidro aqui. E o item C é determinar o ângulo de emergência, que de cara já dá para tu responder aqui o item C, que vai ser igual a 60 graus, já que os meios extremos são iguais. Tá certo? Pausa aí agora, dá uma olhada na questão, com calma. Vamos para a solução agora. Item A: esboçar o trajeto do raio luminoso ao atravessar a lâmina. Galera, o trajeto do raio luminoso vai ser o seguinte: ele incide com 60 graus aqui, ó, um ângulo de incidência I, vai sofrer um desvio R se aproximando da reta normal. Por quê? Porque esse meio aqui, que é a lâmina, ela tem um índice de refração maior do que o índice de refração do ar. O ar vale 1 e aqui é raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então é maior do que 1, né? Então ele vai se aproximar da reta normal. Ele sofre um desvio aqui para baixo. Quando chega aqui nesse ponto de saída, ele vai se afastar da reta normal. Por quê? Porque aqui ele vai sair do índice de refração, que é igual a raiz de 3, e vai passar para o índice de refração, que é igual a 1. Beleza? Então ele vai se afastar da reta normal. Esse seria o desenho. Aqui tem mais informações técnicas, que eu aconselho que você pause o vídeo agora e faça uma leitura disso aqui, beleza? Dá uma pausa aí, ó, e faz uma leitura disso aqui, só para... Isso aqui, na verdade, é só a descrição do que eu acabei de explicar a vocês, beleza? Item B: determinar o ângulo de refração do raio luminoso dentro da lâmina, beleza? Para determinar esse raio aí, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte: vai ter que aplicar a primeira lei da refração, tá certo? Que diz que N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. No caso aqui, N1 seria o seno do ar, o índice de refração do ar, vezes o seno do ângulo de incidência, que é igual ao índice de refração da lâmina vezes o ângulo de refração. Índice de refração do ar eu já sei, seno do ângulo de incidência eu também já sei, índice de refração da lâmina eu também já sei. Preciso encontrar o seno de R, porque ao encontrar o seno de R, eu posso encontrar quem é o ângulo R. Então vamos lá. Seno de I, seno do ângulo de incidência, é o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Índice de refração do ar é 1. Índice de refração da lâmina, raiz de 3. E daí a gente tira, que fica índice de refração do ar, 1. Seno do ângulo de incidência, seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Índice de refração da lâmina, raiz de 3. Seno de R, porque é quem eu quero encontrar. E aqui fica 1 vezes raiz de 3 sobre 2, igual a raiz de 3 vezes seno de R. Cancela raiz de 3 com raiz de 3, né? Porque está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar simplesmente que seno de R é igual a 1 sobre 2. Ou seja, o R é o ângulo que tem o seno igual a 1 sobre 2. Quem é o ângulo que tem o seno 1 sobre 2? O ângulo de 30 graus. Beleza? Está aqui a nossa figura como referência. Item C:
Determine um ângulo de emergência. Galera, para determinar um ângulo de emergência, não precisava nem fazer a conta não, tá? Vou fazer aqui com vocês, mas não havia necessidade. Bastava você argumentar que os meios extremos são idênticos. Logo, por definição, o ângulo de emergência será igual ao ângulo de incidência. Então, o ângulo R' de incidência na segunda face é igual ao ângulo R de refração na primeira face. Ou seja, quando ele for sair aqui, o meu ângulo de incidência é o vidro e o de refração é o ar, porque eu estou agora saindo do vidro para o ar. Então vai ficar, usando a primeira lei da refração, que o índice de refração da lâmina é igual, o índice de refração da lâmina vezes o seno de R' é igual o índice de refração do ar vezes o seno de E, que é aquele ângulo que eu chamei de o ângulo de emergência, né? O ângulo de saída. O seno de R' é o seno de 30 graus, que a gente acabou de ver, que é o ângulo que forma, a gente viu aqui no item B, é o ângulo que forma aqui no vidro. Seno de R' é igual ao seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Índice de refração da lâmina, raiz de 3. E o índice de refração do ar é igual a 1. E daí a gente só substitui aqui, ó. Índice de refração da lâmina, raiz de 3. Seno de R', 1 sobre 2. Índice de refração do ar, 1. E seno do ângulo de emergência é quem eu quero encontrar. Fazendo aqui a conta, fica a raiz de 3 vezes 1 sobre 2, fica simplesmente a raiz de 3. E 1 vezes seno de E é o seno de E. Então, quem é o ângulo E? É o ângulo que possui o seno igual a raiz de 3 sobre 2. No caso, 60 graus. Beleza? Observa aí, pessoal, que esse resultado ele confirma, né, ele ratifica o paralelismo entre o raio incidente e o raio emergente, no caso aí da gente ter lâminas de faces paralelas, em que os meios são idênticos. Certo? Pausa de novo, faz as anotações necessárias, observa aí, volta um pouquinho o vídeo, beleza? Depois que você fizer isso, você continua. Bora, menino, aperta pause aí, eu tô vendo. Depois que você saiu da pausa, vamos ver mais uma questão agora. Questão aí da UFRJ. Essa aí diz o seguinte, ó. Uma lâmina homogênea de faces paralelas é constituída de um material com índice de refração N2 igual a 1,5. De um lado da lâmina, há um meio homogêneo de índice de refração N1 igual a 2. E do outro lado, há o ar, cujo índice de refração é N3. E a gente vai considerar N3 igual a 1. Um raio luminoso proveniente do primeiro meio incide sobre a lâmina com um ângulo de incidência θ1, conforme indica a figura. E aí pede para a gente calcular o valor de θ1, a partir do qual o raio que atravessa a lâmina sofre reflexão total na interface com o ar. Muita informação ao mesmo tempo. Ele está falando aqui, galera, de reflexão total. A situação é essa aqui. Está aqui a imagem da figura. Você tem um N, esse aqui, esse índice de refração é 2, esse índice de refração é 1,5 e esse índice de refração é 1. O ângulo de incidência é θ1. Tá certo? Ele vai sofrer um desvio aqui ao passar pela lâmina e depois sofrerá um novo desvio ao voltar para o ar. Aliás, ao passar para o ar, já que aqui não é idêntico, né? Nesse caso não é idêntico. O que vai acontecer é isso aqui, ó. θ1 vai sofrer um desvio R, chega aqui, vai formar um ângulo I e vai sair. Nós precisamos, a partir dessas informações, descobrir quem é o valor de θ1. Como ele está falando em reflexão total, eu já tenho que me ligar que eu estou falando do ângulo limite para a reflexão total. E a gente viu que o ângulo limite é igual ao seno de L, que é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. O índice de refração menor na saída é o índice de refração do ar, que é 1. E o índice de refração maior na saída, aqui embaixo, ó, na saída, é o índice de refração da lâmina, que é 1,5. Então fica o seno do ângulo limite, é N3 sobre N2, ou seja, 1 sobre 1,5. Beleza? Mas,
o ângulo R é igual ao ângulo I, porque aqui dentro está no mesmo meio. Ângulo R igual ao ângulo I, já que eu estou no mesmo meio. Logo, o seno de R é igual a 1 sobre 1,5. Seno de R é o mesmo seno de I, que é igual ao seno de L, que é o ângulo limite, uma vez que acontece uma reflexão total. Beleza? Então, seno de R é 1 sobre 1,5. Usando a primeira lei da reflexão, a primeira lei da refração, nessa primeira face, na primeira parte do problema, a gente tem que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de R. Estou usando aqui, ó, nesse ponto. N1 vezes o seno deste ângulo é igual a N2 vezes o seno deste ângulo. Quem é N1? 2. Quem é o seno de θ1? Eu não sei, é quem eu quero encontrar. Quem é N2? 1,5. Quem é o seno de R? 1 sobre 1,5. E aqui cancela esse 1,5 com este 1,5 e passa esse 2 que está multiplicando, você passa dividindo, ele vai cair aqui embaixo. Então, o seno de θ1 é igual a 1 sobre 2. Então, galera, qual é o ângulo que tem o seno igual a 1 sobre 2? É o ângulo de 30 graus. Certo? Beleza, pronto. Chegou até aqui? Massa. Vamos falar agora de prisma. Prisma é o seguinte, galera. Quando eu tiver um conjunto de 3 meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas que não são paralelas. Tá certo? É como se fosse um triângulo aqui, assim, né? Triângulo tridimensional. É um prisma. Na definição mesmo é prisma. Essas superfícies planas que não são paralelas são chamadas de faces. E essas faces, elas se interceptam numa aresta. Tá certo? Tá aqui a aresta, que é onde essa face aqui, ó, deste lado, se intercepta com essa outra aqui, ó, que está aqui atrás. Beleza? Isso aqui é a aresta. Este ângulo A, que separa a primeira aresta da segunda aresta, é o ângulo de refringência do prisma, ou seja, é ele que define como é que esse prisma vai desviar a luz, beleza? E todo estudo, galera, que for feito dentro do prisma, ele vai ser feito usando esse miolo aqui, que é chamado de seção principal, beleza? E aí a gente tem que o ângulo A, né, como eu já falei, é chamado de ângulo de refringência. E essa seção principal é um plano que você corta aqui dentro do prisma, né? Como se eu pegasse um queijo, imagina um queijo, eu corto ele no meio. Esse meio, é ali naquele meio que eu vou fazer o estudo, tá? Naquela parte reta que ficou no meio, em que eu vou fazer esse estudo, tá? Essa parte reta onde é feito o estudo é chamada de seção principal. Agora o negócio vai pegar aqui, galera. Vamos lá, estudar como é que funciona o comportamento da luz ao passar por um prisma. Aí no desenho você vê uma imagem carregada com um monte de coisa, mas na verdade isso aí é só geometria, galera. Só geometria. Tá aqui o prisma, eu peguei uma seção principal do prisma e vamos analisar essa seção principal. Você tem um ângulo I de incidência, ele sofre um desvio aqui ao passar pelo prisma e vai sair aqui fora com um ângulo I2, beleza? Aqui está o ângulo A, que é o ângulo de refringência, é ele que define a refringência do prisma, tá certo? E aí vamos descobrir quem é cada um desses caras aqui, tem aqui do lado anotado, ó. O ângulo I1 é o ângulo de incidência na primeira face do prisma, tá aqui, ó. I1, ângulo de incidência na primeira face do prisma. O ângulo R1, este aqui, é o ângulo de refração na primeira face do prisma, certo? O ângulo R2 é o ângulo de incidência na segunda face do prisma. E o ângulo I2 é o ângulo de emergência, tá certo? Então a luz entra por aqui, ó, essa primeira face. Então aqui é a incidência, aqui é refração. Já quando chega bem aqui, isso aqui é que é a incidência e esse aqui é que é a refração ou emergência. Este ΔI é o desvio angular na primeira face e ΔI é o desvio angular na segunda face. Observa que se eu prolongar essa reta aqui, ó, primeira, o caminho dela seria essa linha pontilhada.
só que ele sofreu um desvio aqui para baixo. Esse desvio é representado por Δ1. Se eu prolongar essa linha 2 aqui no ângulo de emergência, ela seguiria essa linha pontilhada aqui. Só que aí isso não acontece. E aí ele tem um desvio, e esse desvio é representado aqui por Δ2. É o desvio angular na segunda face. De modo que o delta, que está representado aqui em cima, representa o desvio angular total, que é o desvio angular na primeira face, juntamente com o desvio angular na segunda face. A gente vai já ver isso. E o ângulo A representa o ângulo de refringência entre as faces paralelas. Ou entre as faces. Entre as faces paralelas não, entre as faces. Beleza? E aí, pessoal, a gente pode obter a partir da figura algumas relações geométricas. E aí eu recomendo a você, que se tiver dificuldade em geometria no triângulo, vá dar uma olhadinha no livro do 8º ano, 9º ano, ou procure no YouTube a parte que fala de relações no triângulo, entre os ângulos externos e internos de um triângulo, beleza? Então, vamos lá. É o seguinte, o ângulo A, que é o ângulo de refringência entre as faces, é igual a R1 mais R2. Olha para cá, ó. Ângulo A, R1 mais R2. Isso aqui vem lá da geometria, que define que o ângulo externo de um triângulo é a soma dos dois ângulos internos que são opostos a ele. Então, olha para cá. Ó, o ângulo A, os dois ângulos internos desse triângulo aqui, bege, que são opostos ao A, é o R1 e o R2. Beleza? Essa é a primeira lei. E daqui a gente tira o seguinte, ó. No triângulo destacado em azul, a gente tem que o delta é igual a Δ1 mais Δ2, pela mesma razão aqui do A. Esse aqui é o ângulo externo, e este ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos que são opostos a ele. Então, delta é igual a Δ1 mais Δ2. E aí, galera, a gente tira o seguinte, que o Δ1 é o I1 menos R1. Quem é o Δ1? É a diferença do ângulo de incidência para o ângulo de refração. E quem é o Δ2? É a diferença deste ângulo de incidência para o ângulo de emergência aqui, ó. Então, Δ1 é I menos R1 e o Δ2 é I2 menos R2. Substituindo, o delta vai ficar Δ1, que é I1 menos R1, mais Δ2, que é I2 menos R2. Organizando isso aqui, galera, fica simplesmente I1 mais I2 menos o A. Por que menos o A, Vinícius? Porque fica menos R1 menos R2. E R1, R2, olha para cá, para a primeira lei, R1, R2 é igual a A. Então, você só substitui R1 e R2 por A, fica que o delta é I1 menos I2 menos A. Essa é a segunda lei que a gente tem aqui para mostrar, beleza? Essas duas fórmulas aí, galera, são chamadas de fórmulas de desvio do prisma, tá certo? Essas relações geométricas, elas são chamadas de fórmula de desvio do prisma, tranquilo? E aí tem uma imagem que mostra para vocês agora aqui, ó. Tem até um quadriculado aqui no chão, piso, né? Que mostra que a luz vem se propagando nessa direção. Ao passar pelo prisma, ela sofre um desvio e fica paralelo a essas linhas da imagem aí, beleza? Esse é o comportamento da luz ao atravessar um prisma de vidro que está imerso no ar. E aí, galera, a gente vai perceber o seguinte, que esse desvio da luz ao atravessar o prisma tem um valor mínimo. Esse valor mínimo é quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de emergência. Quando I1 for igual a I2, a gente chama isso simplesmente de I, né? Não tem diferença entre I1 e I2, então a gente chama simplesmente de I. Eu uso I1 e I2 quando houver alguma diferença entre esses ângulos. Mas quando eu estiver falando do valor mínimo do delta pequeno, essa letrazinha aqui, ó, representa um delta minúsculo, eu vou ter a seguinte situação. O ângulo de incidência desvia aqui, ó, e vai sair lá do outro lado, formando o mesmo ângulo I. Então, nesse caso, o ângulo de emergência aqui é o mesmo ângulo de incidência. Beleza? Então, I1 é igual a I2, que eu chamo simplesmente de I. E R1 é igual a R2, que eu vou chamar simplesmente de R. Então, pause o vídeo agora, volte um pouquinho para aquela outra figura e compare com essa. Beleza? Nessas condições, galera, a gente tem que N1 vezes seno de I
é igual a N2 vezes seno de RI, R1. E N1 é igual ao seno de I, igual a N2, N1 vezes seno de I, N1 vezes seno de I, é igual a N2 vezes o seno de R2. Se você comparar isso aqui, essa primeira parte, e essa segunda parte aqui, você vai ver que a única diferença entre elas é este R1 aqui, e este R2. Logo, esses dois caras são iguais. Eu estou comparando aqui, ó. Aqui, ó. Índice de refração 1 vezes seno de ângulo de incidência é igual a índice de refração 2 vezes seno de ângulo de refração. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente conclui que R1 igual a R2 e, por sua vez, é igual a R, tá certo? Tá feita aí a demonstração. E agora, voltando para aquelas duas primeiras leis que a gente viu, eu vou ter a seguinte situação. O A, ele era representado por R1 mais R2. Só que R1 e R2 são iguais. Então, em vez de ser R1 e R2, é R mais R. R mais R fica 2R. Então, nesse caso aí, eu tenho o A igual a 2R. Pois R1 é igual a R2. E o delta, né, o desvio total, aqui vai ser representado por um delta minúsculo. Ele é 2I menos A, porque era escrito como I1 mais I2. Só que como o I1 e o I2 são iguais, eu chamo simplesmente de I. Então fica I mais I menos A. E I mais I fica igual 2I, tá certo? Isso aqui a gente vai verificar quando o desvio da luz ao atravessar o prisma tem um valor mínimo, tá certo? E esse ângulo vai ser o ângulo I1 e o ângulo I2. E esses caras serão iguais, tá certo? De novo, eu estou falando rápido, galera, porque senão o vídeo fica extremamente extenso. Mas aí você pode pausar o vídeo quantas vezes for necessário, fazer as anotações, olhar no livro, voltar, beleza? Quando você estiver estudando, não saia disparando o vídeo ou avançando o vídeo, não. Acompanhe o vídeo todo. Exemplo. Questão dos exercícios propostos é a questão 309. Universidade Federal de Goiás. Como ilustrado na figura, a luz colimada de uma fonte F incide no espelho E e no ar. E é refletida para a face maior do prisma reto P. Beleza? A luz emerge da face principal do prisma, formando com ela um ângulo reto. O espelho é perpendicular à face maior do prisma, ou seja, ele forma 90 graus com o prisma. Sabendo que a luz incide na direção horizontal e que o alfa é igual a 30 graus, calcule o índice de refração do prisma. E aí ele dá uma informação aí que o índice de refração do ar é igual a 1, mas isso a gente já está cansado de saber. Então, galera, bora lá. Tá aqui o espelho E, tá aqui um prisma, tá aqui o ângulo alfa, que é igual a 30 graus, índice de refração do ar é igual a 1. Eita, tá passando um helicóptero aqui, galera, fazendo barulho. Não sei se pega no microfone. Passou, pronto. Então, tá aqui, ó. A luz é emitida, ela bate no espelho, desvia para o prisma e segue essa trajetória aqui, tá certo? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, e tá aqui o prisma, aqui o ângulo alfa, que é igual a 30 graus, tá certo? Então, vamos lá estudar aqui o problema, galera. Como é que a gente faz tudo desse problema? Primeiro, eu tenho que lembrar o seguinte, que a luz, ao incidir no espelho plano, ela tem o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, beleza? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então é o seguinte, ó, vamos lá, igual o Jack Estripador, vamos por partes. Este ângulo alfa aqui, ele é 30 graus, aqui é 90. Então esse camarada aqui tem que obrigatoriamente ser 60. Aqui sendo 60, esse aqui fica sendo igual a 30. E aqui lá de fora, né, porque são ângulos opostos pelo vértice, também é igual a 60. Beleza? Se aqui é 60, eu passo a reta normal aqui, e eu vou ter 60, 90,
lógico que vai ser 30. E aqui também vai ser 30, porque esses dois ângulos são iguais. Beleza? Então faça aqui o desenho da figura para a gente compreender o que está acontecendo. E aí é só aplicar aqui, galera. Índice de refração do ar vezes o seno de 60, que é aqui onde a luz está entrando, ó. Índice de refração do ar vezes o seno de 60 graus é igual o índice de refração do prisma, que eu não sei qual é, vezes o seno de 30, que é este ângulo aqui. Beleza? Índice de refração do ar, 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Índice de refração do prisma, não sei. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. E aí, ó, é só pegar esse 1 sobre 2 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar o 2 aqui em cima, ó. 2 por 2 é 1. E esse 1 não vai influenciar em nada, nesse 1 também aqui não influencia em nada. De modo que o índice de refração do prisma vai ser igual a raiz de 3. Beleza? E agora, pessoal, para finalizar, tá quase acabando. Esse vídeo tá ficando extenso pra caramba. A gente já tá aqui com 31 minutos de vídeo, tá certo? Para finalizar, a gente vai falar sobre os prismas de reflexão total, tá certo? Existem alguns prismas, pessoal, que os raios incidentes sofrem sempre reflexão total no seu interior. E eles são muito utilizados na óptica aplicada, né? E esses caras são chamados de prismas de reflexão total. A vantagem dessa aplicação, galera, é que ele pode substituir os espelhos planos, porque eles proporcionam um rendimento de cerca de 95% da reflexão, enquanto os espelhos eles refletem aproximadamente 80% da luz, ou seja, uma parte da luz é absorvida pelos espelhos. No caso desses prismas de reflexão total, quase toda a luz, uma parte muito pequena, é que não é refletida. Da ordem de 95% é refletido. Beleza? Então, os prismas mais utilizados, galera, eles apresentam na seção principal um triângulo isósceles, né? Aquele triângulo que tem dois lados iguais. E aí a gente sabe que aqui é 90 graus, aqui em cima é 45, aqui em cima é 45. O ângulo de incidência, nesse caso, vai ser 45 graus. E o ângulo limite, tá certo? Para que aconteça a reflexão total, 42 graus. Beleza? Tá aqui a figura A, tá aqui a figura B. Beleza? Mostrando como é o comportamento desse tipo de objeto. Tranquilo? Se eu colocar a luz nesse sentido, o desvio vai acontecer dessa forma. Tá certo? Se eu colocar o prisma em outra posição, observa que aqui, ó, ele está indo por esse lado, ele está indo em um dos catetos e desviando lá na hipotenusa, saindo por outro cateto. Aqui não, ele entra pela hipotenusa, desvia num cateto, bate no outro cateto e sai pela hipotenusa. Beleza? Pausa o vídeo agora, dá uma olhada aí, galera. Depois é que avança. Olha a situação de um prisma sendo produzido, beleza? Aí a luz de fato sendo refletida num prisma e ele sofrendo uma reflexão total. Beleza? Falo beleza demais, né? Deus me livre. Olha aí. Questãozinha aqui em homenagem a alguns alunos. A questão da FEI. Quem se identifica aí com a FEI, a hora é agora. Essa questão diz assim, ó. Um prisma de vidro de ângulo 45, 45 e 90 está totalmente imerso em água de índice de refração igual a 4/3. Índice de refração da água igual a 4/3. Que valores o índice de refração do material do prisma pode ter para que um raio de luz que incide perpendicularmente na face menor sofra reflexão total na outra face? Galera, ele está incidindo na face menor, ou seja, ele está entrando por um dos catetos. Tá certo? Ele está entrando por um dos catetos. E ele quer que sofra uma reflexão total. Então ele vai entrar por aqui, ó, formando 90 graus com o cateto, mas formando 45 graus quando chega aqui na hipotenusa e sofre o desvio. Beleza? Ângulo de incidência, e aqui vai ter um ângulo de reflexão. E aí, vamos verificar aqui qual é, a pergunta aqui é, qual é o índice de refração desse prisma para que isso aconteça, beleza? Então, o ângulo de incidência aí na face da hipotenusa é 45 graus, como eu já falei com vocês aqui.
Para acontecer, para haver uma reflexão total, galera, a gente tem que impor que este ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. E nós vimos que o ângulo limite era 42 graus. Logo, o ângulo de incidência aí, 45, é maior do que L. Então, o seno de L, o seno de 45 tem que ser maior do que o seno do ângulo limite para que aconteça uma reflexão total. O seno do ângulo limite, a gente viu que é a razão entre índice de refração menor e o índice de refração maior. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e esse cara tem que ser maior do que a razão entre o índice de refração menor e o índice de refração maior. Raiz de 2 sobre 2 tem que ser maior do que 4 sobre 3 dividido por N. 4 sobre 3 é o índice de refração menor e o N é o índice de refração maior, que é o índice de refração do prisma. Então aqui é só fazer a continha, ó. Passa o N para lá e passa o raiz de 2 para cá. Vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 3. Beleza? E aqui você só faz aquela continha deixando o N isolado. Tranquilo, galera? Aqui vai ficar 4 sobre 3 sobre raiz de 2 sobre 2. Aí você aplica a radiciação e tal. E chega nesse resultado aqui, tá? Não precisa simplificar, pode deixar nesse formato aí. Tranquilo, galera? Muita informação ao mesmo tempo, eu sei, tá bom? Na outra semana eu vou voltar com todas essas questões que eu passei para vocês corrigidas, tá bom? E bons estudos, assistam o vídeo com calma, voltem quantas vezes for necessário, olhem as anotações do livro, olhem outras explicações no YouTube, beleza? E é isso, valeu, boas aulas, a gente se vê depois. Tchau!